eu sou Sara Santos. E eu sou Paula Rebouças. E tá começando mais um episódio do Golden Cast. Isso aí, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. A gente vai deixar aqui nosso Instagram do Golden Cast, os nossos Instagrams também, da Sara e o meu, da Paula. Isso aí, vai lá no YouTube, ativa o sininho das notificações para não perder nada que tá acontecendo aqui. Você vai ser extremamente edificado. E esse entretenimento aqui tem um propósito único, não tem, Sara? Com certeza. É isso aí, edificar vidas e levar Jesus através de um bate-papo completamente descontraído e intencional também. E a gente está aqui com uma visita muito importante. Ilustre! Exatamente, estamos aqui com ele. Com ele! Ninguém mais, ninguém menos que... O Emerson Gutenberg. Exatamente. Pastor Emerson Gutenberg. Aê! Glória a Deus, que bom tê-lo aqui. A gente se sente muito honrado. É nosso amigo também, meu amigo agora, Claro, né? meu também. Glória a Deus. Isso aí. Isso aí, a gente está feliz, obrigado pela sua participação com a gente. Amém. Estamos honradíssimos. Um desafio muito grande estar de frente dessas duas. Tá, glória! Ai, personalidades. gente! Oh, meu pai! Oh, meu Aleluia. Deus! Aí, ó. É assim muito que bom, começa. mas é muito bom. Isso aí. Glória a Deus. Isso aí. E aí, pastor, conta um pouquinho pra gente quem é o Emerson Gutenberg. Pergunta difícil, mas Difícil. fácil para começar, não? Eita, não. Não, tem que começar desse jeito, né? Quem é o Emerson Gutenberg? É um pai, é um pastor, é um marido. É um ser humano comum como qualquer outro. Mas alguém que almeja estabelecer o reino. Glória a E Deus. honrar a Deus em tudo aquilo que faz. Acredito que a excelência do homem é saber honrar a Deus, né? Em tudo aquilo que faz. Então, eu não sou muito bom para falar de mim, não. Ah, Não vou tá. falar de mim, não. Mas você- é isso aí. É alguém que está disponível para estabelecer o reino. Sou casado com Débora, pai do Bernardo. Casado há 6 anos. Amor, to love, forever. Que lindo. E estamos aí, Isso firme aí. e forte. Cumprindo um propósito de Deus aqui em Guarapari, né? Pastor da Lagoinha em Guarapari. Que benção. E rompendo firme todo dia um dia, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Conta pra gente como é que foi a sua conversão, na verdade, sim. Conta pra gente como é que Vida, sua foi história. isso. Bom, Nasceu eu- de um lar cristão? Sim, eu sou a quarta geração de cristãos da minha família, né? Nasci em um lar cristão, crente do Manta, do Da Candaré. glória. Bleia, ele é bleia pura, tá, são- galera? Não, deixa ele 20 contar, anos. deixa ele contar, deixa ele deixa. contar. 20 anos, né? Aceitei Jesus. Glória. Tem gente que acha que quando você nasce crente, não precisa aceitar Jesus, Muito né? pelo contrário, tem que confessar. É, Tem que confessar. eu recebi uma pergunta no meu Instagram uma vez, e o rapaz dizia assim, pastor, eu sou filho de pastor, neto de pastor, eu preciso aceitar Jesus. Falei, gente, que você é filho de pastor, neto de pastor, não quer dizer que você é bisneto de Deus, né? Tem que aceitar. Gostei dessa, tem que- bisneto de foi Deus. boa. Tem que aceitar Gostei, Jesus, gostei. tem que ir lá, tem que entender, né? O que de fato Isso Jesus aí. representa na vida da gente, mas eu sou a 4ª geração de cristãos da minha família. Minha bisavó, Dona Isabel, foi quem trouxe Jesus para nossa família. E vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma caminhada com Cristo em torno de uma vida inteira, mas por algumas decepções no meio do caminho, eu acabei seguindo outros caminhos que eu não deveria seguir, e o que me rendeu uma história bem triste de se ouvir, mas que não vem ao caso hoje, outra hora a gente fala sobre isso. E caminho com Jesus desde muito novo. Fui consagrado ao ministério aos 18 anos, faço agora 11 anos de ministério pastoral, né, Uau. somando a Assembleia de Deus e Lagoinha. E estamos aí, fluindo, firme e forte, vamos para cima. Consagrado ao pastor Aos 18 anos. Eu fui Caramba. pastor mais novo da convenção das assembleias Uau. em Belém do Pará, Madureira. E já há 11 anos pastoreando. 11 anos pastoreando. Caramba. Uau. Muito novo, foi um choque muito grande. Assim, acredito que como vocês, tive meu preconceito, né, por causa da idade. Sim. Eu lembro que quando eu fui logo consagrado a pastor, teve um alvoroço na época, na convenção, que eles diziam assim, uai, virou Disney isso aqui, estão consagrando até criança. Os mais velhos, você chegava na igreja para pregar e falava assim, meu altar virou brinquedo de menino. Aí. Eu olhava e falava assim, pô, cara, meu altar, meu.
Mas, enfim, É complicado. é gente que eu não os culpo, né? Porque aprenderam assim, Aham. foram doutrinados assim, só estão replicando aquilo que os mesmos viveram. Então, assim, passo até nos dias de hoje, estou com 29 anos, passo até hoje um preconceito muito grande por causa da idade. As pessoas parecem não enxergar uma certa firmeza, né? Por causa da idade, enfim. Mas essas coisas não abatem a gente. Quando você entende quem você é em Cristo e o propósito que você está cumprindo, qualquer outra situação a gente vai resumir no que Paulo fala. As minhas tribulações, leves e momentâneas, vão produzir para mim um peso eterno de glória. Então, eu acredito que todos esses poréns e contras fazem parte do que a gente carrega com o peso do ministério, melhor do que ninguém. Vocês vão me entender. Não, claro. Mas eu acho que é uma questão é cultural também, né? Existem igrejas que a gente vai, assim, e quando a gente encontra alguns pastores que são mais novos, assim, né? A gente fica, olha, pastor novo e tal. A gente cria aquela... Claro que a gente vai desmistificando essa ideia de pastor mais velho e tudo mais, né? De ser mais idoso aí. Mas Deus tem chamado uma geração nova, uma geração não com uma visão nova, a mesma visão, só que com ferramentas um pouco mais afiadas. Sim. E outra que entende melhor os tempos. Eu não estou dizendo que a Bíblia muda. Aí a gente já entra num viés aqui, que é assim, não estou dizendo que a Bíblia muda, mas o tempo muda, as culturas mudam, o modo de vida, né, das pessoas muda. Eu acredito muito nessa questão de um ministério geracional. Eu vou dar um exemplo para você. Uma igreja que não tem uma juventude, ela é uma igreja com prazo de validade. Sim. É uma igreja que daqui a pouco... nós precisamos nos preocupar, principalmente, eu estou com 29 anos, mas eu me preocupo muito com isso. Quem vai dar continuidade àquilo que eu estou começando hoje. De maneira alguma aqui, em qualquer fala ou em qualquer frase, eu quero anular o que quem caminhou até aqui construiu. Porque é graças a esse pessoal mais velho que vieram arrancando os tocos, pavimentando a rodovia, que hoje a gente pode correr no livre acesso para poder anunciar o evangelho. De maneira alguma eu quero anular o sacrifício dessa gente, mas eu acredito que nós precisamos entender que alguém tem que dar continuidade, isso se chama legado. Né? Alguém tem que dar continuidade àquilo que nós estamos construindo. Então, algumas pessoas que não passaram por aquela salinha de Romanos 12, que é a renovação da mente, a renovação do entendimento. É preciso entender o quê? A gente não está aqui... Vou dar um exemplo. A juventude me procurou uma vez, ano passado, e falou comigo assim, nós precisamos do senhor conosco. Falei, tá, mas quer que eu ande com você? Pra quê? Não, porque Deus chamou a gente para começar um avivamento nesta cidade e a gente precisa fazer alguma coisa. Gente, a gente não tem que começar avivamento nenhum. A gente só tem que dar continuidade a um avivamento que já começou lá na cruz do Calvário. Lá atrás. A gente só tem que dar continuidade àquilo que o mestre nos ensinou e que de discípulo em discípulo, de cristão em cristão, foi chegando até a gente tem essa responsabilidade de passar para frente. Então, assim, essa questão geracional que tem causado, assim, entre aspas, até um certo desconforto. Você fica assim, pô, será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que eu estou rompendo do jeito certo? Eu estou aonde eu deveria estar, da forma que eu deveria estar? O meu maior desafio como pastor, falando dessa questão geracional, o Senhor diz assim, jovens eu vos escolhi porque sois fortes. Então o Senhor está dizendo que com os jovens está a força. Só que você vai pegar o macebo, como a Bíblia diz, os mais velhos, essa gente é a gente que tem o quê? A sabedoria. Eu sempre digo que inteligência é aquilo que você conquista nos livros que você lê, nos cursos que você faz, ou a forma que você tem de especializar você em uma habilidade que você carrega. Isso se chama inteligência. Algo comprável e adquirido com muito esforço. Agora, sabedoria não. A Bíblia diz que sabedoria é dom de Deus. É presente do céu. Então, o maior desafio é o quê? Unir a força do jovem com a sabedoria do mais velho. Aí você consegue ter uma igreja que ninguém para. Unindo duas gerações para poder trabalhar no propósito só. E um único propósito. O que não é fácil, mas não é impossível. Sim. Né? E é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Você continuar o trabalho que alguém fez. E outra coisa também. A Bíblia diz que, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. De maneira...
Que alcança o coração, Que sabe? alcança. É incrível, assim. Porque ele precisa ser refinado. Ele precisa ser refinado o tempo todo. Precisa estar alinhado com o céu o tempo todo. Eu vejo pastores, hoje em dia, que pegam uma igreja completamente cheia de jovens, estruturados, assim. E aí, por causa da visão, assim... O que eu digo sobre visão? Aquilo que Deus tem de um plano futuro, mas aquilo que Deus pode mudar, assim... Sabe? Emerson, cara, você tá fazendo isso aqui, mas... Faz isso aqui assim. Dessa maneira aqui. Muda um pouco da curva. Cara, você não vai deixar o legado não vai acabar. Por quê? Porque quem segura e assegura o teu legado é o Senhor. Quem tem princípio não se corrompe. Isso aí. Ô, glória. Isso Glória. Gente, eu tô pegando cada frase aqui pra mim. E outra coisa. Ele tá dizendo o seguinte. Eu garanto. A Bíblia diz lá em 1 Samuel. 1 Samuel. A Bíblia diz que o Senhor é quem chamou Davi. E ele fala, Senhor, Davi, sou eu que te chamei, sou eu que te estabeleço. Ele é quem vai te estabelecer. Eu digo uma coisa pra você. Tem um plano perfeito de salvação e vida eterna pro homem? Tem. E ele te chamou aos 18 anos, te consagrou pastor? Te chamou. E ele tá dizendo pra você exatamente o seguinte. Eu te escolhi, eu te chamei, te ungi, te estabeleci. Eu garanto pelas coisas que vão sobrevir sobre você. Eu tô garantindo. Então, eu digo que essa falta de sensibilidade, de ver e saber se Deus está mudando dentro do legado, se Deus está mudando ali a ordem do dia. Sim. Você entende? De sentar e falar assim, eu tô fazendo esse trabalho, sei lá, com jovens aqui. Tô fazendo esse trabalho porque trabalho de pastor é pregar uma mesma palavra o ano inteiro. Sim. Pregador não. Pregador, quando a gente é convidado para pregar, a gente vai, estuda uma palavra, né? Você também faz isso. De estuda uma palavra, meu Deus, se tem tema na igreja, no congresso, na conferência que seja, a gente vai lá, alinha, estuda, pede Deus, jejuma, consagra, Deus faz. Agora, pastor não. Pastor é Romanos 12 o ano inteiro, para ver se entra na mente da ovelha, sabe? Então, assim, eu acho que falta, às vezes, essa sensibilidade de uma igreja que tem um potencial enorme, uma juventude, vamos falar de jovem aqui. Sim. Uma juventude enorme, poderosa, que gosta de trabalhar, que gosta de estar ali, mas falta a visão do pastor para falar, Paula, já chegaram jovens para mim no final do culto que a gente foi falar, Paula, a gente quer essa alegria que vocês têm. Como é que é isso? Eu falei, rapaz, tem que ter um pastor que estica a gente. Porra. Tem que ter um pastor Tem que puxar, tem que puxar. Tem que puxar, tem que Isso, empurrar, tem que isso jogar aí. pra cima. Fazer Isso de aí. tudo. E outra coisa, a gente tá apto, assim, eu digo que o ser humano é um ser humano de hábito, né? Como a gente falou aqui no outro episódio. O ser humano é um ser humano de hábito. Quando ele muda, tem alguma coisa errada. Então, é hora do pastor ter essa visão. Porque quando o pastor tem uma visão um pouco Esse mais... feeling. Acessibilidade, né? Também. A condução do espírito. É o que a gente ela falou. vai revelar você uma sensibilidade muito grande. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Não mudou. Não mudou. Essa palavra dá uma garantia, que o Senhor é imutável. Mas eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos homens extraordinários na Bíblia, como Moisés, José, Davi, tantos homens que foram homens que, de fato, deixaram uma marca e, através das suas lições, a gente conduz o reino de Deus até nos dias de hoje. Mas vocês vão ouvir comigo uma coisa. Jesus não mudou. Ele é imutável. Mas a geração de hoje é a mesma geração de Davi. Não. A geração de hoje é a mesma geração de Samuel. Então, a gente não vai corromper a palavra. Mas existem estratégias certas. Isso aí. Estratégias certas para a hora certa, para o lugar certo. Então, assim, é um desafio. Ser pastor é uma arte. É um desafio muito grande. Eu tenho dia que eu acordo advogado, tem dia que eu acordo psicólogo. Tem dia que eu acordo como um dono de casa, como um pastor comum, um faxineiro. Você tem que se adequar à realidade do que de fato está acontecendo. Gente, a gente tá pegando cada pérola aqui, né? Gostei desse negócio. É pau pra toda obra. Tem que ser. Pau pra toda Tem que obra. ser. Apareceu, vai. A gente está vivendo um tempo que, principalmente os homens, tratando assim de masculinidade, os homens, eu não sei se estão ficando infantilizados. As mulheres hoje em dia estão tendo dificuldade para casar. Dificuldade grande. Verdade. Por quê? Porque os homens parecem estar cada vez se tornando o bebê da mamãe. Né? O menininho que está debaixo da saia, e não sai debaixo dessa saia de jeito maneiro. Então, assim, os homens estão negociando esse princípio todo de ideia, de mentalidade, de posição, e estão escolhendo o quê? O mais fácil. É mais fácil escolher o mais fácil.
É mais fácil optar pela desistência, é mais fácil falar que não vai dar certo, Sim. é mais fácil não ter que perseverar, é mais fácil. Não, a gente abre a mão, vamos tentando. E assim os caras vão fazendo o quê? Começando uma história, aí no meio do caminho param. Aí começa uma coisa, no meio do caminho. Eu vou Muda. dar um exemplo para você. Ninguém aqui dentro desse estúdio começou a ler um livro e deixou ele no meio do caminho sem terminar. Já começou a ler um livro e deixou ele no meio do caminho sem terminar? Já. É normal? Normal. Não é normal. Mas a gente faz o quê? A gente se acostuma. Acostuma. Tipo assim, vamos... Então, assim, a gente tá vivendo esse tempo que optar pelo mais fácil é Pelo a cômodo. saída que tá tendo. Mas eu não posso me acostumar. Igual você falou, o jovem te procurou, como é que eu faço para ter essa alegria? Não posso me acostumar com uma alegria que eu não tenho. Uhum. Não posso me acostumar a ir em uma igreja, chega lá, sentar, o culto acabou, levantei e foi embora. Tem que ter algo dentro. A Bíblia diz em Salmo 92:10 que Deus derrama sobre nós um óleo fresco todo dia. A Bíblia diz que para todo dia Deus tem um renovo para todo aquele que assim deseja. Aí o cara acostuma. Aí entra um demônio terrível. Não vou falar demônio, não. Tem que tomar cuidado com o que fala nesse negócio de podcast. Porque tem uma galera aí que é viciada nesse negócio de podcast. Os caras vão lá pra poder olhar. Aí depois você cai na Labaxai. Você cai em tudo. O Chifai. Você cai em tudo quanto é Você canto. cai. Então eu não vou dizer que é um demônio, mas tem um problema grave. Você sabe que cai já... nesses Instagrams. Ó, você Não, sabe não que já pode. era, né? É, Já mas- era agora. Mais Agora já temido foi. que a irmã do Coque. Ah, A Labaxai, A tá? Labaxai. gente, Mas eu vou não dizer uma aguento coisa querer, pra não. você. Procrastinação. Eu empurrar. Vou empurrando. Não assumo a minha responsabilidade. Vivo uma vida que eu opto pelo mais fácil. Não quero assumir, de fato, um compromisso daquilo que eu tenho. Porque todo chamado tem um comprometimento. Você sabe o peso que você tem. carrega. Tem. Eu acho muito bonito, às vezes, as pessoas chegam, não, Paula, canta muito, hein? Deus te usa. Paula pregando, Paula é do manto. Nossa, Sara, pô, bacana, administra bem o inglês, né, Sara? Sara é parente da rainha, é. Mas entenda uma coisa. Qual que é o preço que Paula pagou para chegar onde está? Ah, renúncia atrás de renúncia. Quanto estudo Sara teve que ter para poder... Parei, Sara, parei. Então, assim, por trás de toda história existe um preço a pagar e existe um preço que já foi pago. Então, assim, lá vai um conselho. Não opta pelo mais fácil. Um homem e uma mulher de Deus faz aquilo que precisa ser feito. Mesmo que te doa, mesmo que te arrebente. Eu digo que existem decisões que destroem seu coração, mas consertam sua vida. Vai consertar você, vai destruir seu coração hoje. Mas vai servir o quê? De impulso para você acertar as coisas. Então, não opte pelo mais fácil. Quer uma caminhada no ministério? Suporta. O peso da cruz, as marcas de Não é Cristo. estreita, né? Não passou por reforma, continua. Não, continua Continua. mesmo. Glória. Ai, gente, glória a Deus. Gente, esse podcast aqui fala do evangelho, né? É, Glória a Deus. Ah, gente, tô me sentindo evangelizada aqui, Eu sério. Eu também. Eu só quero Glória a ouvir. Deus. Eu também. Ah, Tô doido pra ouvir, Sara. Deixa Deus te usar, Sara, por favor. Não, deixa Deus te usar. Amém, Que amém. isso, gente. Cara, olha. Mas, assim, esses são os desafios, assim. E como é que foi passar por essa juventude? Minha juventude acabou ainda não, Paula. Não, ele tá na juventude ainda. Não Ô, tem nem Paula, 30 ajuda aí, anos. né? Não, eu sei, eu Ó, sei. tá vendo, pastor? Eu no 30 Não, ainda eu Paula. também tô. Quê? Eu no 30 Ele ainda E não. 30 significa que acabou a juventude? Não sei. Ah, porque Vou estamos- saber quando Não, que vem eu, de conta. não, porque eu tô nos 30. Não, falei Ah, nada. então tá, eu tô Falei com nada cara de não, Paula. 15. Nada, você nem tem cara de 30. Amém? 22. É isso aí. Amém, amém, amém. Isso aí, glória a Deus. Isso aí, como é que foi o quê? Confirma comigo. Amém. Mas como é que foi passar por essa juventude, assim, lidando com todas as... Olha, eu passei uma juventude muito saudável. Foi saudável? Fui muito saudável.
tinha toda aquela loucura de união de juventude, Ah. igreja, O congresso aqui. Fala Vai pra vir mim. um pastor pregar no congresso, aí a gente Não, ficava não, não, todo não. mundo- E outra todo coisa. mundo alvoroçado, sentava no primeiro banco pra ver se Chegava botava a mão na minha cedo. cabeça. E outra coisa, fala pra mim. Você vai passar pelo crivo agora do bom assembleiano, Ah, hein? meu Deus. Já que O Revelador me pega. 18 anos de assembleia, pastor. Quase Peraí, 20. peraí. Uma pergunta aqui agora. Já limpou o banheiro da igreja? Já? Eu era guitarrista. Você era guitarrista? Se não limpasse o banheiro da igreja, eu não podia tocar. Não podia noite. tocar? Tá. Já foi disciplinado? Já 2 vezes. Eita, Uma vez que eu enfiei o dedo dentro do cálice de Santa Ceia da dirigente do ciclo de oração. misericórdia. Queria saber que gosto tinha. Você era tentado, pastor. Era um Quantos anos você atentado. tinha? Acho que eu tava aí pros meus 13, 12 para 13 anos. Aí Misericórdia. deu a hora ali, o pastor tava orando. Meu Deus. Aí, depois não sabia Disciplinado? o que vinha. Foi o pastor Vanderlei, Assembleia de Meu- Deus, Ministério sobre a Rocha, Belo Jesus. Horizonte. Rapaz, falou o nome do homem mesmo. Misericórdia. Eu amo ele, eu amo ele. Outra coisa que agora, já limpou o bar da igreja, foi disciplinado. Já Tem um negócio que é da Assembleia de Deus, gente. tem. É. Tem muitas coisas. Não, tem muita coisa que outra coisa, já liderou jovens na Assembleia de Deus? Não. O Senhor me deu esse livro. É, pastor. Mas em compensação, eu tive que liderar na Batista. E é um pouquinho, um pouquinho O diferente. negócio é mais puxado. Jovem Eu tive uma adolescência e uma juventude muito saudável na igreja, igual eu tô falando com vocês, os congressos. Antigamente levava a gente pro mato orar, fazer jejum. Sim, né? monte, vale. Hoje em dia não pode fazer Não isso, mas pode. alguns pais acham ruim de fazer isso. Mas tive uma adolescência muito boa. Eu sou resultado dos discipulados que eu tive. Sim. Né? Eu tive que aprender a me submeter bem à minha liderança, o que não foi fácil. Problema com a autoridade, Eu né? tenho um pouco de agitação que eu nunca procurei Sério? no psiquiatra, no Não, psicólogo, dá pra perceber. para poder diagnosticar o que Dá eu pra também não perceber. quero. Você tem medo, né? É aquele Eu tenho medo medo de de ir chegar lá lá e e... ouvir. Eu sei que vão me arrumar alguma coisa lá Você que acaba tem. com HD, alguma coisa assim, sei lá como é que fala. TDAH? É, isso aí. Então, eu nunca fui. Mas, assim, eu passei uma parte da minha adolescência, minha juventude, que eu tive uma decepção em uma igreja que eu congreguei. Espelhava muito em uma pessoa e essa pessoa veio a cair. E pra gente que está, às vezes, assim, muito focado em seguir os mesmos passos de alguém, quando essa pessoa vem à queda, a cabeça da gente não consegue conciliar. Na minha cabeça, eu só tinha uma coisa para poder falar. Ele não tinha direito de fazer isso comigo, não tinha direito de fazer isso comigo, não tinha direito de fazer isso comigo. Então, eu me afastei da igreja. Nesse meu afastar da igreja, foi a porta que o inimigo precisava para poder interromper alguns processos que o próprio Deus já tinha liberado e disse que faria sobre a minha vida. Então, eu fui me afastando. Você já deve ter ouvido falar que um abismo, ele chama o outro abismo. E aconteceu assim. Por uma decepção, um dia eu me afastei. Porque eu me afastei, um dia eu já estava onde não deveria estar. Porque um dia eu estava onde não deveria estar, outro dia eu já estava preso. Depois que eu já estava preso e não deveria estar onde está, já estava dormindo na rua, morando na rua. Passei em Belo Horizonte 5 longos meses como morador de rua, foi terrível. Então, assim, isso tudo foi um abismo chamando o outro por causa de... eu não vou dizer que a culpa é dele. Talvez quem deveria ter ligado o filtro sou eu, né? E entender que é um ser humano, como qualquer outro. Eu faço muito questão de frisar essa frase. Nós, pastores, a gente é ser humano comum, como qualquer outro. Às vezes o pastor, porque ele tem que mostrar para a igreja que ele é o super-herói, ele esquece de deixar assim, bem claro que por trás daquele homem que está ali no altar
em algum momento sendo usado por Deus, existe um pai, existe um chorão, existe um esposo, existe alguém que também carece da misericórdia de Deus, tanto quanto quem está recebendo a palavra. Então, assim, na minha vida foi um abismo chamando o outro. Até que eu lembro que estava com um amigo na moto, aí tinha trancado a gente, aquela coisa toda, a polícia levou. E na minha cabeça, eu sempre pensei mais na minha avó do que a minha mãe. Minha avó é a tia do coque, Irmã do coque. da Deus e Amor. Meu Deus. Aquela mulher de oração, assim, Meu de 3 em Deus. 3 horas. Eita. Vovó era da Assembleia. Eita. Só que vovó achou que a doutrina da Assembleia era fraca. Ela Não, foi é para pra Deus e Deus e Amor, Amor. porque lá na Deus e Amor... Eu vou contar um Meu negócio Deus. aqui. Conta. A minha avó me perdoa, cara. Eu vou contar, eu tenho que contar, eu vou contar aqui. Fala rápido. A minha avó me ligou um dia e falou assim, eu dei uma decepção muito grande. Eu falei, o que é, vó? Não, lá na igreja, os trem já não tá mais do mesmo jeito. Eu falei, mas como assim, vó? Não, eu tô decepcionada. Aconteceu um escândalo. Eu falei, mas que escândalo, vó? Conta pra mim esse escândalo. Não, que não pode ser assim. Eu falei, fala o que foi, eu quero entender o que é o escândalo. Não. Eu cheguei lá na igreja, num culto de quarta-feira. Quando eu olhei no altar, meu filho, eles botou uma tela. E você vai cantando e as letras vai subindo. Eu falei, vó, pois é, mas o missionário lutou a vida inteira para uma televisão não entrar na casa de um Meu crente. Deus. Colocaram uma enorme em cima do altar. Ela é viva ainda, pastor? E eu sei que eu vou tomar uma Vai, facada vai. por causa disso, mas... Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Laura, dona Laura. Ô, irmã Laura, olha, Dona perdoa Laura, esse filho aqui, Dona viu? Laura é que me criou, Dona Laura me ensinou a orar, Ô, Dona Laura é que glória. me arrastava pra igreja. Dona Laura é a mulher da minha vida, é a mulher de Deus da glória minha a Deus. vida. É aquela que ora todo dia, mais de uma vez no dia. Como é que tá aí, vó? Tô orando, tô orando. E eu não julgo ela. Por quê? Porque ela aprendeu assim. Sim. Né? Seria uma arrogância minha querer chegar nela, tá errado, só precisa entender que um tempo novo chegou e que... Não, ela aprendeu assim. Ela aprendeu desse jeito, que é assim que se faz, e eu não posso de jeito maneiro menosprezar aquilo que, entre aspas, alguém chama de tradição, né? Tem gente que diz que tem que largar esse tradicionalismo. Eu não penso assim. Ao mesmo tempo que eu sou totalmente para um lado, eu conservo o outro. Tem que largar esse tradicionalismo. Não tem, porque foram essas tradições. De chegar na igreja, orar de joelho, de ir para o monte, de glória, ajoelhar, de isso orar, aí. de cantar os 3 hinos da harpa. Foram Isso essas aí. coisas. As más conversações corrompem os bons costumes, É isso né? aí. Então eu não posso ser negligente ao ponto de querer menosprezar tradições que nos sustentaram. E posso dizer uma como igreja coisa? até aqui. E eu vou dizer, eu vim da Assembleia de Deus, passei pela Deus e Amor. Uau! Passei pela Deus e Sério? Amor, gente. Passei, Deus e Amor, Assembleia de Deus. E eu vou dizer uma coisa pra você, o que me fez ter estrutura... Eu vou falar uma coisa aqui, acho que a gente tem entendedores aqui, né? Eu sou a favor, nesse ponto que você tá falando aí, que foram essas tradições que nos sustentaram, Até aqui. até aqui. Eu digo assim, igual quando a gente chega na igreja Deus e Amor, você tem que orar de manhã, de tarde, de noite. Sim. Tem que orar de manhã, de tarde, de noite. Você tem que ter uma vida de jejum e oração. Consagração mesmo. Televisão, aquela coisa assim, no nível... Na minha época, né? No nível... Hoje tá um pouquinho melhor, um pouco mudado. Assim, melhorou que eu digo. Mudou um pouquinho. Mas, vou dizer uma coisa pra você. Se a gente não tenta, assim, excluir de todas as formas o pecado, a gente fica namorando com ele. Sabe? Essa coisa de... pelo menos, eu digo pelo menos o começo, até você saber com o que você tá lidando. Pelo menos foi comigo assim, é dessa maneira que eu penso. A favor dessa... Vamos tentar extinguir tudo que há ali de brecha. Vamos tapar todas as brechas pra gente poder, pelo menos, limpar a mente e ver o que Deus quer pra gente? Enfim. E, por exemplo, foi indo pra Monte, foi indo pra Vale, que a gente foi receber o batismo... Nossa, uma das minhas maiores experiências com o Espírito Santo, assim, foi descendo do monte, Um cara. monte. Foi muito doido, foi muito... Se eu contar, vocês vão rir demais. Mas foi muito engraçado.
Então, assim, é dessa galera que eu orava com a irmã Noêmia, com a irmã Noemi, com a irmã... Ih, minha mãe, meus tios, minha família, a gente descendo do monte, de madrugada, 3 horas da manhã. 13, todo mundo tinha que trabalhar no outro dia, mas tava todo mundo lá orando. De saião mesmo, do coque, pá, Sim. e todo mundo indo. E foi ali, essa foi a minha estrutura para ser quem eu sou hoje e saber lidar com as mudanças de hoje. Uso de maquiagem, que a gente não podia. Uso disso, daquilo, a gente não podia. Então, essa foi a minha estrutura. Essa foi a minha base. E glorifico a Deus por isso. Porque Deus enxertou mesmo, encheu do Espírito Santo ali para falar, é assim que você vai se separar para mim? É sendo intensa? É sendo completamente radical? Então, vambora. Então, vem. E aí, ele chamou a gente ali. E aí, hoje, a gente sabe lidar com as mudanças que tá vindo. A gente sabe interpretar os dias. E vem junto também com a maturidade, com a idade também. Hoje sou batista da parede preta. Olha. Eu sou Pentecostipe. É Pentecostipe. Mas tem um pezinho ali na Assembleia. Não. Nada? Tem pé no fogo. Pé no fogo, é verdade. Você acha que é só a Assembleia que é do fogo? Claro que não. Claro que não. Você quebra a firma dos batistas desse jeito. Pode. Eu sou batista, parede preta. Olha Deus aí, gente. Sou mesmo, amo a minha igreja, sou apaixonado com a Lagoinha. Amo a Lagoinha de paixão, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Nesse tempo, eu guardo o coração nesse termo, porque o pessoal fala muito, né? Que tá corrompendo princípio, tá corrompendo costume, que ppp, que papapá. Nesse requisito, igreja mais tradicional ou não, igreja preta ou não, eu não entro nesses méritos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu hoje não consigo perder tempo da minha vida discutindo o quê? É preto ou é branco? É sempre as mesmas perguntas. Pastor, pode fazer tatuagem? Não pode. Pastor, posso ouvir música secular? Não posso. O que é que eu penso? Ninguém quer saber o que o meu coração pensa sobre essas coisas. As pessoas querem o quê? Um álibi para poder fazer o que quer da sua vida e falar assim, o pastor liberou. Não, tem alguém que liberou. Então, eu acho que manter os princípios que a gente tem, que é honrar pai e mãe, ter um coração blindado para certos tipos de evolução que a gente está vivendo, é a melhor opção para esses dias. Então, assim, não dá para descrever assim, em palavra. Eu só guardo isso aí no coração, sabe? Não perde tempo com essas coisas, não. A mensagem precisa ser única. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Se fala pouco sobre a volta de Cristo, mas é bom pincelar essa realidade aqui. Jesus está muito às portas. Então, nós não podemos perder tempo com coisa que não vai edificar a vida da gente. Mantenha o respeito. Está aqui uma pregadora, está aqui uma cantora. Vai convidar vocês para pregar numa igreja. Não pode brinco, não vá de brinco. Não pode maquiagem, não vá de maquiagem. Mas eu vou ficar feio. Vai não, vá. Obedeça e entenda a realidade de cada um. Porque um obreiro que não se ofende com coisas pequenas é uma semente para o crescimento do reino. Então, entenda as gerações, as mentalidades, os corações. Teve uma igreja que eu fui, que eu cheguei lá, eu fui pregar e eu não podia pregar de sapato. Tem que ser descalço. Tinha que ser descalço. Descalço. Ainda bem que... Lavou o pé, amada. Se você não fala, eu falo. Ainda bem que a irmã lavou o pé, entendi. Oh, meu Deus, ele entendeu, não era pra entender, não, gente. Serviço sério dos caras aí, ó. Serviço sério dos caras. Não é não, Davi? Daqui a pouco, Davi, corta. Não dá pra cortar. Não dá pra cortar, galera. Gente, segue o jogo. Ó, meu Deus do céu, gente, ó. Mas não existe bênção. Não vou entrar, não, sim. Existe bênção sobre obediência. Não, eu sei que há, e é por isso justamente que o pastor chegou pra mim e falou assim, Paulo, não pode pregar de calçado. Falei, tudo bem. Eu tirei o calçado ali, né? Glória a Deus, Deus deu livramento pra ele. Aí, tirei e aí eu vou pregar.
foi uma bênção. Infelizmente, hoje a igreja não está mais aberta, e o pastor, enfim, já não é mais pastor, mas a gente obedece. Onde a gente passa, a gente tá ali obedecendo. Ah, não pode ir, brinco, não pode isso. Até quando a gente vai com os meninos pra tocar e tal, e às vezes não pode uma coisa ou outra, eu chego pros meninos, quem usa cordão, fala, gente, tira. Não pode, vamos obedecer a doutrina da igreja, o costume da igreja, vamos obedecer. Acho que a última coisa que eu deveria estar falando é de doutrina, né? Não. Eu acho que a última coisa que eu devia estar falando é de doutrina, mas vamos lá. Eu combinei com você no começo do podcast. Não. Eu combinei com você no começo do podcast. Não me siga. Não me ativa. Não vou mexer. Eu acho que tudo precisa envolver em torno do quê? Do equilíbrio. Sim. Igual, por exemplo, tem um pastor, que eu vou até citar o nome dele, que sou apaixonada com ele também. Tem o Hernandes Dias Lopes, presbiteriano, assim, que prega a palavra como ninguém. E o Augusto Nicodemos também, que o cara é insano, gente. O cara prega a palavra, faz uma exposição da palavra como... Dois reformadores extraordinários. Fazem a exposição da palavra de uma maneira, assim, muito poderosa. E o Augusto Nicodemos falou o seguinte, queridos, no que tange a ser comum, a gente tem que fazer o quê? O que tange a ser comum? Nós acreditamos que há um único Deus, um único Salvador, e se confessar, e crer, e se batizar, será salvo. Amém, amém. É isso, parar de discutir esses pormenores, sabe? O meu conselho sempre vai ser, se submeta e obedeça o ambiente que você está. E outra coisa... Eu falei no começo aqui, eu sou batista da Parede Preta. Uhum. Ok. Mas nós vamos entender o quê? A Deus e Amor, que é uma das igrejas mais tradicionais, por isso sempre citada, né, pela questão das doutrinas, ela é uma igreja que desde 1964 não se pode usar brinco, não se pode passar maquiagem, eles têm as doutrinas deles da forma deles. A igreja está lá desde 64. Aí vai eu agora, vou querer entrar lá, e vou... Não, Deus me chamou para fazer uma revolução aqui. Não, meu irmão. Não é a Deus e Amor que se adapta a você. É você que se adapta a Deus e Amor. Caso, ao contrário, não me adapto. Então, como eu não estou na igreja, porta da rua é a serventia da casa. Procure um lugar que você se encaixe. E outra coisa também. Essa questão do... É muito complicado, porque tem uma dúvida aí, né? No pessoal, mas... E aí, o que eu faço, né, quanto a isso? Se pode ou não pode? Vou pra igreja que pode. Gente, tá faltando igreja, não. Beleza, tá faltando, mas... Nós chegamos numa fase do evangelho no Brasil que quem não é crente é desviado. É isso aí. É isso aí mesmo. Não, e outra coisa, aí tá assim, o conselho que eu dou, assim, quem tá sendo entrevistado é ele, mas a gente tá numa conversa, né? Então, pode falar. Mas o conselho que eu dou, congregue o mais próximo da sua Bíblia. Congregue o mais próximo da sua Bíblia. Eu digo pras meninas, quer ver um rapaz é de Deus, olha pra Bíblia, olha pra ele. Quer ver se uma igreja é bíblica, olha pra igreja e olha pra Bíblia. Se quer ver se o emprego é de Deus, olha pro emprego, olha pra Bíblia. Cara, é o norte do crente. É o norte do cristão. Eu quero aproveitar para corrigir algo aqui. Pode falar. Falei que nós chegamos de uma fase do Brasil que quem não é crente é desviado. Eu tive uma reunião há pouco tempo com o Instituto Água Viva, aqui em Vitória. O pessoal faz um trabalho excepcional no sertão. E eu queria corrigir isso aqui. De fato, o tempo que as pessoas perdem com essa questão, se pode, que não pode, procurando uma brecha para poder optar pela desobediência, e aonde que leva, assim, o nome de rebelde, leva o nome de uma série de coisas. Por quê? Porque está em um ambiente, mas não quer obedecer à visão do ambiente. Nós ainda temos no Brasil cerca de 8 povos não alcançados pelo Evangelho. Olha. Principalmente no sertão. Olha. Eu até aconselho, galera que tá assistindo a gente, pode entrar lá, Instituto Água Viva. Fazem um trabalho excepcional no sertão, elevando o Evangelho em povoados para 3, 4 pessoas. Olha. De chegar no lugar e apresentar Jesus e falar assim, mas quem é? Jesus, que Jesus? Não sei quem é. Conta o que faz, o que ele faz. Não, mandou uma cisterna para você. Nós estamos aqui para poder abrir a cisterna e foi Jesus que mandou entregar. Ah, é mesmo? Como é que funciona isso? Não sabia quem era Jesus, não. Então, assim, eu acho que o tempo que as pessoas perdem com essas questões, tudo precisa girar em torno do equilíbrio. Pode maquiagem? Não pode. Pode roupa? Não pode. A Bíblia diz que Judá subiu a Tímina para uma festa
Quando Judá sobe a Tímina, ele vai se deparar com Tamar. O que Tamar tinha feito? Se vestiu de prostituta. E fez para ele uma pergunta: o que você tem para me dar em troca para que eu possa te oferecer o meu corpo? Judá, como um pastor burro, ele vai pegar um carneiro do seu rebanho e vai entregar para Tamar. E eu vou dizer uma coisa para você. Ela se vestiu de prostituta e foi tratada como prostituta. A moral da história é: se vista como uma mulher de Deus, você será tratada como uma mulher de Deus. Se vista como uma mulher vulgar, você sempre vai ser vista como uma mulher vulgar. E isso não se encaixa só para as mulheres, não. Esses homens que usam essas calças que tem que passar sacola na perna para poder entrar, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Eu fui outro dia, e Débora morre de vergonha. Eu cheguei na loja e falei: me dá uma calça masculina. Que veio e botou aquele monte de calça em cima da mesa. Eu falei: não tem para homem. Então, assim, se vista dentro do equilíbrio, do padrão do que a vida cristã exige você, que não vai ter problema. O problema é que é muito fácil caminhar no evangelho. A gente aqui complica tudo. Sim. E não quero mais falar de questões doutrinárias. Não vai não, mas calma aí. Não quero mais falar de questões doutrinárias. A denúncia do pecado. A denúncia do pecado. Da internet? É. Vocês ouviram Davi aí, né? Ouvimos. Eu jogo mesmo na roda, eu jogo na roda mesmo. Mas falando um pouco de... Mudando um pouco de assunto, mas não mudando. Falando um pouco de rede social, internet. Hoje, muitas das vezes, denunciar o pecado acaba sendo motivo de cancelamento na internet. Sim. E discurso tem causado, assim... É um discurso de ódio. Tem Sim, causado. falam que é um Você discurso denunciar de o ódio. pecado, falam que é um discurso de ódio. Isso. Sempre vai ser um discurso de ódio, você sabe por quê? Porque dói. Vai ser um discurso de ódio porque de fato, tá indo na contramão de tudo aquilo que é apresentado. Essa semana foi votado o projeto de lei. Nós iremos falar sobre isso, Votado, Vamos falar sobre isso. exatamente, PL pra- 2630, né? Isso, você não fala mais o que quer, da maneira que você quer. Uhum. Mesmo que esteja dentro do padrão daquilo que você acredita. E é muito contraditório, porque esse PL fala sobre liberdade. Liberdade de expressão e liberdade religiosa. A gente está dentro de um estádio, um país laico, por exemplo, e um dos versículos que possivelmente está sendo ali cotado para ser tirado se eu não me engano, é Provérbios 13, vai falar exatamente sobre o pai que ama o seu filho jamais retém a vara. Aquele que não ama o filho, não... E da mulher também. Isso. Tem um da mulher. É como que você fala da doutrina e da exortação naquela parte da vara, que o pai não pode bater na criança. Gente, eu Enfim, vou falar, alguém tem que falar. pode falar. Pode falar. Brilhe. Por que ninguém faz projeto de lei para poder mudar o Alcorão? Uhum. Por quê? Porque eles colocam bomba lá dentro, explode todo mundo, porque a galera lá, eles defendem a firme aquilo, a ferro e fogo, aquilo que eles acreditam. Então, assim, fica uma situação muito complicada, porque é agora que nós teremos que ver quem de fato defende realmente aquilo que acredita. Seja em rede social. Gente, hoje em dia as coisas ficaram tão mais fáceis, cara. Pra você ver, a gente vai alcançar quanta gente aqui. A gente tá aqui dentro dessa sala falando, vai alcançar tanta gente. Então, eu penso que tá chegando a hora que as coisas, de fato, estão estreitando para a igreja. Sim. Então, estão requerendo da igreja, causando um movimento para requerer da igreja um posicionamento. A igreja fica apática com medo de brigar. Eu falei, irmão, a gente não tá brigando por qualquer coisa, não tá entrando em uma qualquer briga. O que a gente acredita. E, aliás, é a nossa liberdade, né, religiosa que o Brasil tem. A gente não pode perder. Exatamente, outra coisa. Você fica discutindo a Bíblia igual. Teve uma apresentadora muito, muito conhecida agora que falou assim, a Bíblia precisa ser reescrita, senão a gente vai ter que matar todo mundo e tudo mais. O que ela faz? A Bíblia vai ter que ser... vamos ter que reescrever. Alguém me ensina como é que reescreve a Bíblia?
Como é que faz para escrever a Bíblia? Né? Ela para de ter a autoridade que ela tem e jamais vai ter, porque a Bíblia foi inspirada por 40 escritores, divinamente inspirada. Ela, isso aí, divinamente inspirada, justamente e ela é poderosa para redarguir, para exortar, para instruir, para tudo isso. Mas e outra coisa. É exatamente isso que eles não querem, a exortação. Aí você pega o quê? Um evangelho que você lê, um texto, aí você pega um texto fora de pretexto para criar contexto. Você entende? Você quer justificar os seus atos pecaminosos? Mesmo é só não ir pra igreja. Sim. É só não aceitar Jesus. Você fica discutindo uma coisa que você nem sabe. Olha só, partindo da premissa que o reino dos céus não é dessa terra, você não podia nem estar discutindo uma coisa que você tenta trazer pra... Você entende? Entendo. Aí como é que você discute uma coisa que é reescrever uma coisa que você nem sabe? Eu tive uma situação, eu peguei um Uber uma vez e o Uber falou comigo assim, eu sou ateu. Aí legal. Não, mas eu sou ateu. Falei, tá, muito bom. E você não vai falar nada? Eu falei, eu acredito em Deus. Você acredita? Ele, não. Eu falei, então pra que eu vou discutir com você uma coisa que você não acredita? Eu vou perder meu tempo jogar pérola para porco. Vou tentar convencer você. Embora nós estamos vivendo uma fase que as evidências de um Deus verdadeiro, coordenando a minha vida, sua vida e o universo inteiro, elas são mais reais do que as provas que esse povo diz que ele não existe, que ele não está presente. Então, assim, foca na missão que você carrega e naquilo que você tem a exercer, porque os dias são maus. E tá ruim do jeito que tá, com o projeto de lei, com questões doutrinárias, com igreja, tá ruim do jeito que tá. Eu tenho uma boa notícia para você. Vai piorar. Mateus 24 fala que se tá ruim, vai estreitar ainda mais. E eu posso falar uma coisa aqui para quem me odeia acabar de me odiar. Se provação, projeto de lei, se quem assumiu a cadeira tá tocando terror em todo mundo e tá todo mundo mais crente, que eu nunca vi a igreja orar como orou na transição na que eleição. Teve aí da eleição. Nunca vi igreja orar tanto. Era crente orando em BR, era crente orando na porta de batalhão, era crente orando no hospital, crente orando em prefeitura. Meu irmão, eu posso falar uma coisa? Como eu não espero muita coisa dos próximos dias, a não ser a volta de Cristo, se essas provações estão aproximando a igreja de Deus, que elas não parem não, que elas aumentem. Ou que elas aumentem. Eu lembro exatamente disso em Atos 2, quando Pedro foi preso, e aí, o que acontece? Enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja na casa de Maria orando. Deus enviou o anjo na prisão, Pedro estava preso por 4 quaternos de soldados, 16 soldados prenderam ele. Amo. Aí, o que aconteceu? A igreja estava em oração. Orando. Aí a igreja estava orando, tranquila. De repente, o anjo aparece lá dentro da prisão, ele estava preso por algemas grossas. O que acontece? 16 soldados perto dele para guardar o homem. Aí pensa comigo, se esse povo todo está se levantando contra a igreja, a gente parou para entender que tem uma nação inteira se levantando contra a igreja? Já parou para perceber o quanto que a gente ameaça esse povo? Gente, é incrível. Aí o que acontece? Acontece então que Pedro vai lá bater na porta, aí a jovem, né, abre a porta lá e faz o quê? Quando ela abre a porta, dá de cara com Pedro, ela assustada, não abre e fala, é Pedro. Quando o povo vai lá, não, é ele mesmo, ele entra dentro da casa e fala, olha o milagre que Deus fez. Quem mandou o anjo lá na prisão? Não foi Deus? E quem moveu a mão de Deus? Foi a igreja que nasceu na casa de Maria. Cara, Deus é incrível. Tá nascendo igreja na perseguição. A perseguição não mata a igreja. Ela faz a igreja crescer. Nós não podemos iludir. Não se iluda. Não vai melhorar. Por haver se multiplicado a iniquidade, O amor de o muito se amor de esfria. muito está se esfriando. A tendência são os sinais cada vez se apertarem mais e aproximar desse grande dia. Tem que esperar o grande dia. Então, assim, eu falo e reafirmo de novo, se essas provações tá fazendo o crente ficar mais crente, tá fazendo a igreja ser mais igreja, glória a Deus por essas provações. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, gente, a aprovação e a bênção que é divina, ela sempre vai te levar pro joelho. Tá te levando pro joelho? É divino, É de relaxa. Deus.
Vai te levar pro joelho. Não vai te levar pra Facebook, não vai te levar... Vai te levar pro joelho. Você não vai lá pra chorar, você vai lá pra defender uma causa que, ó, você desceu primeiro no joelho. Tá, é provação, tá te levando pro joelho? É divina, relaxa. Vai te fazer crescer. Pronto. É sobre isso. Essa é a visão. Glória a Deus. É isso aí. Tá tudo certo. Amém? Ô, pastor, mas voltando sobre a PL, a gente entra num assunto política. Antigamente... É a praia dela, tá? pastor. Ouvintes, essa é a praia dela. Vai, brilha. Obrigada, mesmo. Antigamente existia meio que um tabu falar de política. Eram 3 coisas que falavam que não se Era um discutia. pecado terrível. Política, religião e futebol. política. Não se discute. Mas a gente vê... Na Bíblia está escrito que a gente é sal da terra e luz do mundo. Então, a gente deve, sim, com certeza, entrar nesse ambiente e influenciar cada vez mais. Na Bíblia conta histórias de vários políticos, né? José, Daniel. O que o senhor pensa a respeito disso? Cristão versus política. Cristão versus política. A minha ideia de um político dentro do padrão daquilo que o senhor... A Bíblia diz que Cristo foi crucificado, aí desceram um corpo de Cristo e um moço chamado José de Arimateia. A Bíblia faz questão de dizer assim, um senador muito famoso cedeu um túmulo virgem para que o corpo de Cristo fosse colocado. Não sei se intencionalmente ou não, o que dá a entender dentro do contexto ali é que José de Arimateia defendeu o corpo de Cristo. Ele cedeu o que era dele para poder guardar o corpo de Cristo. Cristão versus política, que Deus levante, assim como vai levantar você, cristãos com padrão de alguém que defenda de fato o reino e o corpo de Cristo. Sim. Então, assim, eu oro, sempre chamo a juventude na igreja e falo, quem que quer ser político? Vem cá, vem aqui na frente, vou orar por você. Você quer ser um vereador, quer ser um deputado? Porque senão, gente, a gente passou essa fase que ia dando tudo pro diabo. A arte do diabo, a política do diabo, do diabo, do diabo, do diabo. E o diabo, boa, manda pra manda mim. Que eu vou passando de tudo. Então, chegou esse tempo que a gente vai trazer de volta. E outra coisa também, eu sempre tenho uma... Gente, eu sou cheia de frase. Eu não reconheço nenhum poderio do diabo. Pronto. Não reconheço. A partir do dia que eu aceitei Jesus, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu faço é dele, aonde eu vou, ele que direciona. Se eu ganhei, se eu perdi, foi ele. Dentro do contexto político, nós temos 2 situações. Um homem não recebe nada do alto, não Do lhe Senhor for dado. não lhe for dado. Isso foi palavras de Jesus. E toda a autoridade, Romanos 13, é constituída por quem? Por Deus. Deus dá ao povo aquilo que o povo precisa ou aquilo que o povo merece. Tem gente que assumiu algumas posições de poder porque o povo pediu. Sim. E Deus dá aquilo que o povo pede. Existem coisas que foram planejadas por Deus e coisas que foram permitidas por Deus. Isaac era um projeto de Deus para a pessoa de Abraão. Mas Ismael foi o quê? Foi uma permissão. Por causa de alguém que foi lá e tentou dar um jeitinho e colocar e fazer acontecer. Então, na questão da política, a minha oração, Sara, é que Deus levante gente que de fato tenha compromisso. Ah, mas fulano é católico, fulano é não sei o quê. Gente, guarda os princípios, defende aquilo que eu acredito. E outra coisa, tem gente que não é cristão. Mas Sim. defende, e vou te falar. Defende Defende mais do que defende quem mais tá lá do que dentro. quem E outra, verdade. sabe por quê? Porque é princípio. Deus só dá promessa pra quem cumpre Sim, princípios. porque tem Deus muito... só... É a recompensa da honra. Mano, Deus só dá recompensa, Deus só honra pra quem obedece princípio. Cara, às vezes a família não é nem cristã, mas tá ali, eu devolve o dízimo do Senhor, prospera. Porque é um negócio muito louco. Aí os filhos honram pai e mãe, aí os meninos tudo próspero. Na questão de política, tem muito pilantra com uma Bíblia de braço Sim. do braço pregando o evangelho, que usou o evangelho de escada para poder sentar na cadeira do isso planalto. Mas essa tem Isso sido... mesmo. Gente, falta tempo pra gente aqui. Falta. Dava pra umas 3 horas. Dava- Muito e esse papo pilantra dava- que assumiu lá, por quê? Porque usou o evangelho. Mas agora a questão é, Deus não promove homens. Glória. Deus promove a verdade. Sim.
E quem tem compromisso com a verdade, Deus vai o promover com ela. É duas situações totalmente diferentes. Uau. Então, tem bandido, pilantra, que usou da Bíblia, do Evangelho, o talento que tem para pregar, para cantar, para quê? Para sentar lá dentro, para quê? Consertar a vida financeira. E Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. É por isso que vira e mexe acontecem escândalos, como nós conhecemos uma série de escândalos que já bateu lá dentro, de gente que se diz cristão. Por quê? Porque nunca teve lá por causa de uma missão. Sempre teve lá por causa de quê? De um objetivo pessoal. E Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. E outra coisa também, você começa a ter acesso a isso. E aí você vai por causa de um convite. Pô, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar lá. Cara, não ora, não busca o Senhor, sabe? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se não tá no plano de Deus, se não tá no caminho ali do propósito... Eu até falei com a Sara. A gente começou esse novo projeto aqui do Golden Cash. E Deus tem enviado pra nós. E eu creio que não vai sentar convidado aqui que Deus não tenha nos instruído. Amém. Não vai. Por causa Selada disso ou essa palavra. daquilo. É sério. Não vai entrar gente aqui que não seja para cumprir esse propósito, não esteja alinhado nesse propósito. A gente está debaixo de uma palavra. A gente quer, sim, ser notado, sim. A Bíblia diz que Gideão, olha que coisa linda, era um cara que estava escondido, malhando trigo no lagar, um lugar completamente diferente, que estava guardando o pouco que tinha. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho. O que a Bíblia diz? Ele guardou o pouco que tinha. Opa, tal, não sei o que Deus viu nele, mas falou, é com você que eu vou trabalhar. O que ele pega e fala? Vambora, você tá guardando aí, escondendo o pouco que você tem. É com esse pouco que eu vou usar. Tanto que ele pega tanto quanto os homens e Deus diminui a quantidade da galera e fala, só 300. Aí Deus faz o quê? Um cara que não era nada, a melhor tribo de Israel, se eu não me engano, ele era da tribo de Manassés. O que ele fala? Torna o homem notado. Agora ele é um homem notório. Ele chega perto do acampamento dos midianitas, os midianitas têm um sonho de ver um pão de cevada rodando e falou, é Gideão, é o Deus de Gideão que tá... Será que ele vai matar a gente? Aí Deus tá pegando o quê? Um cara que não tinha menor destreza com guerra e faz o seguinte, eu vou fazer o povo ter medo de você, da presença que tá com você. Cara, Deus é incrível. A gente quer ter notoriedade? Quer. Mas a gente quer primeiro ter a presença de Deus. Sim. E é isso que a gente quer, cumprir esse propósito. Valores são inegociáveis. É isso aí. Não se negocia princípio, valor. Glória a Deus. Quase 1 hora de conversa. Quase uma uma hora hora. já, Davi? Quase Quase 1 hora de conversa. Isso. A gente ficaria o quê aqui? O dia todo Nossa, conversando? querendo 3 horas. Tem mais coisa pra conversar, mano. Não dá mais não. Mas não dá mais tempo. Não Porque, tem na mais verdade, tempo. essa tem sido a moda, né? Assim, gente, não me dá pano pra manga que eu falo, hein? Já te falei. Mas é porque Eu tô comportado. Mas é porque Eu tô essa... crente aqui. Olha só. Ô, O tinha anjo tanta coisa pra gente falou falar assim, tinha, ainda. ó, o anjo tá com a espada na costela dele. Tá sempre, todo dia. Mas é porque essa tem sido a moda, gente. O pessoal lança uma moda de falar do nome de Jesus, e só porque tem Jesus na música, no negócio, a moda tá de falar de Jesus. Agora eu vi uns talk show agora que o povo tá tudo assim, não é um culto. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Não, tudo coach. Coach. Os coach agora é de Jesus É de o tempo Jesus. todo. De Jesus. Toda hora. Entendeu? Aí o povo que já gosta do negócio assim, meia boca, sabe? O povo que já gosta assim, não, mas ele fala de Jesus, vamos lá. Eu enfrento hoje um desafio muito grande. Porque a maior igreja que tem crescido no Brasil nos últimos tempos é o YouTube. Né? É. Porque tá uma moda agora de um movimento, congregando em casa. Tá. As pessoas procuram a gente, vão nos cultos, mas querem chegar lá e encontrar quem? Os mesmos pastores que estão explodindo aí no Brasil. Isso aí. Com o evangelho meio... Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um probleminha comigo. Eu acho que é de fábrica. Eu caí do colo de vovó no circo de oração, quando eu era menino uma vez. Deu ruim. Deu ruim. Eu caí do colo da minha avó no circo de oração. Deu ruim. Vez. E de lá eu fiquei com um probleminha de fábrica. Sabe esse negócio de arrepender-vos? É chegar do reino do céu. Cria vergonha na cara. Entendi. Esse evangelho meia boca vai lhe levar para o inferno. Isso Sabe aí. essas coisas assim? É um pouco da mensagem do que Deus tem confiado ao coração da gente. E eu não consigo. É assim, uma das maiores referências que eu tenho para minha vida. Tive o privilégio de pastorear. De ser pastoreado por ele. E pastorear na mesma igreja dele, nosso pastor Márcio Valadão. Fico vendo o pastor Márcio pregando, não sei se vocês conhecem o pastor Márcio. Sim. Pastor Márcio é o pai. Calmo, sereno. Tranquilo. Ô filho, você é tão precioso, aleluia. Chama a Ana, filho, chama o Dedé.
E eu sempre me espelhei muito. Falava, nossa, eu quero ser igual o pastor Márcio. Um lorde pregando. Eu não dou conta, cara. Não. Eu tenho Aí, de repente, eu falo, eu não te chamei para isso. Aí E dá por causa disso, você precisa entender o quê? A cada um, por exemplo, nós somos 5 pessoas aqui dentro desse estúdio. Cada um de nós carregamos uma graça de Deus que Deus só confiou na nossa mão. Sim. Existe uma graça de Deus que só você tem, existe uma graça de Deus que só você... Ah, pastor, eu sou exclusivo? Talvez seja, por que não? Existe algo que Deus confiou somente para você. Então, nós precisamos entender o quê? Que cada um fique no que foi chamado. E dependendo do chamado que você carrega, como a gente está falando aqui agora, você precisa se conformar. Ah, mas fulano não gosta do jeito que eu prego, fulano não gosta do jeito que eu canto, fulano não gosta. E aí, desde quando foi sobre agradar o gosto de alguém? O evangelho não é sobre mim. O centro do evangelho não é você. Sempre foi por causa dele, para ele, porque dele, por ele, para ele. São todas. Sempre foram e sempre serão todas as coisas. Então, assim, a gente se adaptar ao padrão de Deus, tapar o ouvido e continuar seguindo. Não pense que amanhã, por causa do que vocês estão construindo aqui, vai todo mundo te amar. Nossa, quer ter um cabelo igual da Sara. Nossa, você viu Rebouças? Você é a única Rebouça que eu conheço no Brasil. É verdade, é verdade. Não conheço outra Rebouça. Sou única, Brasil. Sou Você não única. tem Silva, não? Não tenho Achei que você Silva. tinha Sou Silva. única, Brasil. Sou única. Então, Não, tá tudo em casa. então tá em casa. Sou Não única, sou única. espere ser amado ou bajulado por causa daquilo que você carrega. Amém. Todo mundo tem algo bom para falar de você. Só tô esperando você morrer. Olha. Rapaz, Caramba. seu pastor das pérolas. Peguei tudo pra mim. Tô esperando só você Isso morrer. aí. Nossa, ela era tão bacana. No caixão. Ela é tão gente boa. Sim, no Nossa, caixão. tinha um coração do tamanho desse Nossa. estúdio. Nossa, ela era demais. É mais ou menos assim que a vida funciona. É verdade. Mas cristão versus política, que Deus levante homens e mulheres de Deus. Porque se de fato essa pastorzada que candidatou na última eleição tá ali para um propósito do reino, não vai demorar Lula virar diácono e o Palácio do Planalto se tornar uma igreja, porque é pastor para puxar com o rodo. Gente, faz um corte disso. Ai, meu Deus. Por favor. O corte já tá preparado. É Já tá pastor para puxar com o rodo. Eu Sério. espero que todos eles, e não se ofendam, os que eu conheço não se ofendam, eu espero que todos eles estejam ali de fato por um propósito, porque a coisa vai apertar. Vai. Cada vez mais. É isso aí. Caraca. É isso aí, galera? É isso aí, né? Isso aí? Isso aí, né? Pastor, muito obrigado pela sua Eu que agradeço companhia. a loucura que Agradável. vocês cometeram de... Cara, Nossa, foi ótimo. a gente conversava por horas aqui, não conversaria por horas? O dia todo. Caraca. Não, ele vai puxando um assunto após o outro, eu falo. E eu vou na E vai dele. surgindo, vai surgindo. Eu vou na dele, ele vai assunto. falando, eu vou atrás, Se vamos que das vamos. coisas que nós falamos aqui, alguma delas virarem uma bomba, assim, de dar processo, vou amar botar um processo. Vou imprimir, Vai não, vai e não. colocar na sala do meu escritório, lá vai ficar olhando. Uau, que legal! Ai, isso. Vou colocar num quadro, vou quadro. lá na parede. Ah, não. Mas não. outra hora Não. a gente volta. Por pra favor. falar. Espero que quando eu voltar já esteja com o meu livro em mãos. Eita, Olha, glória! poder falar sobre Que isso, pastor e escritor? Liderança com propósito. Como lidar Yes. com pessoas difíceis. Quero esse Olha! livro já, hein? Já quero esse livro. Vai ser legal, vai Parabéns. ser legal. Vai ser Isso é bacana. Top. bom. Show, show, show. A Eu gente te vai colocar. agradeço de coração o privilégio de estar aqui. É uma honra. Amém. Acredito que essa agenda estava mais marcada no céu do que na minha. certeza. É, Que Deus honre muito, né, a caminhada de Amém. vocês. Vai pra cima, faca Amém. na caveira. Faca na Recua caveira. não. Não, Amém. É jamais. isso aí. Paulo diz, nós não somos daqueles que voltam pra É trás. isso Oh, aí. glória. Os que retrocedem. Então é Amém? isso, galera. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela sua audiência. Virei radialista, Brasil. Ela é radialista, Brasil. Isso Quem aí. assistiu o primeiro episódio sabe. Isso aí. Mas a gente tá aqui, continua com a gente, que tem muito mais coisa, assim como você ouviu esse episódio de hoje. Nós estamos aqui, ficamos por aqui. Volta no Mas próximo episódio. antes, se inscreva no canal, por favor. Isso Siga aí. a gente no Instagram, aqui o nosso. Isso, Instagram, o Instagram do pastor, o Instagram do pod. E Ah. é isso. Ativa o sininho das notificações Por favor. no YouTube pra você não perder nadinha, ok? Ok. E esse- Tchau. Tchau, né? Eu Tchau. cortei você, amiga. Tchau, tchau, tchau.